Continuando aqui, ó, no livro do Rubens Requião, capítulo 3, a empresa. Noção econômica e jurídica de empresa. Noção econômica. O professor Giuseppe Ferri observa que a produção de bens e serviços para o mercado não é consequência de atividade acidental ou improvisada, mas sim de atividade especializada e profissional, que se explica através de organismos econômicos permanentes nela predispostos. Esses organismos econômicos que se concretizam da organização dos fatores de produção e que se propõem à satisfação das necessidades alheias, e mais precisamente das exigências do mercado geral, tomam na terminologia econômica o nome de empresa. Os economistas clássicos no século XIX haviam observado as organizações econômicas destinadas à produção, tendo J.B. Say exaltado a figura do empresário, mostrando que ele é o eixo a um tempo da produção e da repartição, aquele que adapta os recursos sociais às necessidades sociais e que remunera os colaboradores da obra cujo chefe é. Na reação socialista dos reformadores, Saint-Simon colocou no centro da sociedade a figura dos grandes empresários. Desde então, a economia política passou a desconsiderar, com a relevância devida, o papel da empresa, como organização dos fatores da produção. Acentua Ferri, a empresa é um organismo econômico. Se assenta sobre uma organização fundada em princípios técnicos e leis econômicas. Objetivamente considerada, apresenta-se como uma combinação de elementos pessoais e reais, colocados em função de um resultado econômico e realizada em vista de um intento especulativo de uma pessoa, que se chama empresário. Com a criação de uma atividade organizativa do empresário e como fruto de sua ideia, a empresa é necessariamente aferrada à sua pessoa, dele recebendo os impulsos para seu eficiente funcionamento. Noção jurídica. O conceito jurídico de empresa se assenta nesse conceito econômico. Em vão, os juristas têm procurado construir um conceito jurídico próprio para tal organização. Sente-se em suas lições com um certo constrangimento, uma verdadeira frustração por não lhes haver sido possível compor um conceito jurídico próprio para a empresa, tendo comercialista que se vale do conceito formulado pelos economistas. Por isso, persistem os juristas no afã e vontade de dedicar em vão um original conceito jurídico de empresa, como se fosse desdouro para a ciência jurídica transpor para o campo jurídico um bem elaborado conceito econômico. Hamel e Lagarde, estudando o fenômeno da empresa comercial, recomendam que o jurista deve ir mais longe no exame jurídico do que ela constitui, não se contentando com uma simples descrição, devendo assim aplicar-se a um duplo trabalho, o de analisar os elementos constitutivos da empresa e o de examinar as regras que em seu interior presidem as relações recíprocas desses elementos. De outra parte, considerando a empresa na síntese de seus elementos constitutivos, deve verificar a natureza jurídica desse sistema para pesquisar como ela pode ser ligada, eventualmente por direitos reais, ou por relações de obrigação aos elementos do mundo exterior ou às pessoas da vida jurídica. Se a empresa é o átomo da vida econômica, prosseguem os professores parisienses, a missão primeira do jurista é analisar os elementos desse átomo para ver como eles reagem e devem reagir uns sobre os outros. É necessário em seguida procurar como este átomo se comporta e deve comportar-se nas relações com o mundo exterior, coisas e pessoas. Trabalha o jurista, portanto, sobre o conceito econômico para formular a noção jurídica de empresa. É claro que nem todos os aspectos econômicos da empresa interessam ao direito comercial. O fenômeno produtivo em si, transformação técnica de matéria-prima em produto manufaturado, pronto para o consumo, escapa evidentemente ao interesse e à regulamentação jurídica, sendo próprio da cogitação do economista. Ele fala tanto que parece até que não vai ter ponto final, o ponto seguido. Calma lá. O professor Ferri, que apresenta essas observações, lembra os ângulos mais expressivos da empresa pelos quais se interessa o direito. Bora lá. A empresa como expressão da atividade do empresário. A atividade do empresário está sujeita a normas precisas, que subordinam o exercício da empresa a determinadas condições ou pressupostos ou titulam com particulares garantias. São disposições legais que se referem à empresa comercial, com o seu registro e condições de funcionamento. A empresa como ideia criadora, a que a lei concede tutela.
são as normas legais de repressão à concorrência desleal, proteção à propriedade imaterial, nome comercial, marcas, patentes, por aí, com um complexo de bens que formam o estabelecimento comercial, regulando a sua proteção, ponto comercial, e a transferência de uma propriedade. As relações com os dependentes, segundo princípios hierárquicos e disciplinares nas relações de emprego, matéria que hoje se desvinculou do direito comercial para se integrar no direito do trabalho. As relações com os dependentes, segundo princípios hierárquicos e disciplinares nas relações de emprego, matéria que hoje se desvinculou do direito comercial para se integrar no direito do trabalho. Beleza. É preciso compreender ainda, segundo os ensinamentos de Ferri, que a disciplina jurídica da empresa é a disciplina da atividade do empresário e a tutela jurídica da empresa é a tutela jurídica dessa atividade. Essas considerações levam-nos a compreender que, no ângulo do direito comercial, empresa, na acepção jurídica, significa uma atividade exercida pelo empresário. Disso, olha isso, disso decorre inevitavelmente que avulta no campo jurídico a proeminente figura do empresário. E aqui termina a parte dele, mas bora ver se tem algo que eu possa... O conceito de empresa no direito brasileiro. As mesmas perplexidades e os mesmos problemas do direito estrangeiro se refletem na doutrina nacional. Ao enumerar os atos do comércio, incluindo as empresas, dando início no campo do direito comercial pátrio aos trabalhos de sua conceituação, o regulamento de número 737 de 1850, no artigo 19. É evidente que o legislador, ao incluir as empresas entre os atos, como figurativas ou componentes da mercância, usou da expressão tal como Escarra anotou no direito francês, como repetição de atos praticados a título profissional. Aliás, nesse sentido, é conhecida a preleção de Inglês de Souza. Por empresa, devemos entender uma repetição de atos, uma organização de serviços em que se explore o trabalho alheio, material e intelectual. A intromissão se dá, aqui, entre o produtor do trabalho e o consumidor do resultado desse trabalho, com o intuito de lucro. Esse estreito conceito de empresa, evidentemente, não mais serve à doutrina moderna. J.X. Carvalho de Mendonça, por outro lado, inspirado naturalmente em Vivante, conceituou a empresa como uma organização técnico-econômica que se propõe a produzir a combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca, venda, com a esperança de realização de lucros, correndo riscos por conta do empresário, isso é, daquele que reúne, coordena e dirige esses elementos sob a sua responsabilidade. Isso aqui é algo muito similar ao que foi dito naquele livro azul, também de curso de Direito Empresarial, na parte de J.X. Carvalho lá também. Antecipando a crítica ao conceito apresentado, J.X. Carvalho de Mendonça adiantou-se, declarando que, de fato, o conceito econômico é o mesmo do jurídico, em que pese alguns escritores que os distinguem sem fundamento. Ele explica: o direito comercial considera a empresa que se apresenta com caráter mercantil. Desse modo, o empresário, organizando e dirigindo a empresa, realiza, com todo comerciante, uma função de mediação, intrometendo-se entre a massa de energia produtora, máquinas, operários e capitais, e os que consomem, concorrendo de start para a circulação de riqueza. São, assim, pressupostos da empresa para o mestre os seguintes elementos: uma série de negócios do mesmo gênero de caráter mercantil, um emprego de trabalho ou um capital, ou de ambos combinados, e C, a assunção de riscos próprios da organização. Eu não sei se eu falei ABC, eu já não me lembro mais. Aconteceu há poucos segundos, eu já não lembro, é memória de peixe. O direito comercial pátrio, como não poderia deixar de ser, se vem preocupando cada vez mais com o assunto. O professor Valdemar Ferreira examina vários aspectos do problema, bem como o professor Silvio Marcondes Machado, que estudou exaustivamente no direito comparado e no direito nacional, na sua monografia do concurso Limitação da Responsabilidade de Comerciante Individual. Esse eminente jurista chegou melancolicamente à seguinte conclusão: é de se concluir que, pela inexistência de componentes jurídicos que, combinados aos dados econômicos, formem um conceito genérico de empresa, ou, considerada a constância do substrato econômico, pela inexistência de um conceito de empresa como categoria jurídica.
Tamanho foi o interesse dos meios jurídicos nacionais na pesquisa e na formulação de conceito de empresa, que a matéria aflorou nos debates do 2º Congresso Jurídico Nacional, reunido em São Paulo, quando o professor Francisco Campos deixou claro o pensamento de que na economia brasileira, constituída de pequenas empresas em que predomina a presença de pessoas do empresário, não se vê a figura abstrata da empresa, a organização técnica, a despersonalização da atividade econômica, que é um elemento fundamental ou essencial ao conceito de empresa. Nega o ilustre professor, dadas as condições de nosso subdesenvolvimento econômico, maior interesse no equacionamento do problema, pois seria evidente deformar a realidade, principalmente nos países em desenvolvimento, como o nosso. Querer calcar sobre as atividades individuais de caráter rudimentar e sem nenhuma organização o conceito de empresa. Reconhece, no entanto, que com a tendência de predominarem na vida econômica as grandes organizações despersonalizadas, devemos forjar outros conceitos em substituição àqueles que vigoram na época individualista e liberal do direito comercial. Assim, o conceito de empresa, segundo ele, é destinado a ter um grande futuro. A ideia de empresa como categoria fundamental do direito comercial já se impôs nos estudos da disciplina jurídica e nos pronunciamentos jurisprudenciais de nossos tribunais. O problema a considerar não é o do poderio econômico da empresa e sua predominância no campo econômico, mas a sua definição como categoria básica, como ponto de partida do direito mercantil. Constituem de fato seu estudo, sua pesquisa, um imperativo de transformações que a sociedade tem sofrido com a correspondente evolução do direito, com o aperfeiçoamento de suas instituições. Conceituada ou não cientificamente a empresa, o direito positivo tem formulado critérios e noções para dele se valer em seus propósitos. A lei de número 4.137, de 10 de setembro de 1962, já foi revogada, então vocês não fizeram ler isso por nada, né? E substituída pela lei 8.884, de 11 de 6 de 94, artigo 92, que coibia o abuso do poder econômico. Viu-se na contingência de formular um conceito legal como base da repressão que objetiva. No artigo 6º, declarava que considera-se empresa toda organização de natureza civil ou mercantil destinada à exploração por essa pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos. Não teve o legislador constrangimento de definir empresa em sentido objetivo. Já a comissão de professores que elaborou o projeto do Código Civil se deixou dominar pela timidez e perplexidade dos juristas italianos de 1942 e evitou definir empresa. Perdão mesmo. De onde que surgiu isso, né? Eu não comi nada até agora. Não, só foi um bolo. Não sei como um bolo pode fazer rotar. Tá, bora o que é importante. Adotou o mesmo critério do Código Italiano, conceituando apenas o empresário. E empresário para o projeto, e agora também pelo Código Civil, artigo 966, já lido num vídeo anterior de direito comercial, é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.